Vamos direto ao ponto. Hoje a gente mergulha de cabeça numa obra que é um verdadeiro divisor de águas. Desenvolvimento desigual, de Neil Smith. Essa é uma análise geográfica profunda que vira de ponta cabeça a forma como entendemos o espaço. O argumento central aqui é que o capitalismo industrial não apenas reorganiza as coisas de lugar, não, ele literalmente molda o mundo físico e a nossa própria compreensão filosófica de tudo o que nos rodeia. É denso? Sim, mas é incrivelmente revelador. Para começar a aquecer os motores, pensem numa coisa que parece super simples, mas que é um baita quebra-cabeça. Afinal, o que é a natureza? Será que é apenas uma floresta intocada lá longe, ou um furacão destrutivo? Ou será que a natureza também engloba a genética humana, a organização da nossa sociedade e até o concreto das cidades e rodovias que a humanidade construiu? A forma como respondemos a isso muda absolutamente tudo. E para desatar esse nó, o nosso roteiro de hoje vai passar pela ilusão da natureza, entender o seu dualismo, olhar para a ciência e a ideologia do capitalismo, debater o conceito de metabolismo e, por fim, chegar ao desenvolvimento desigual. Vamos nessa? Parte 1. A ilusão da natureza, desconstruindo aquele velho senso comum. O Neil Smith joga uma ideia fortíssima logo de cara. Ele argumenta que a emergência do capitalismo industrial é a grande responsável por praticamente tudo o que a gente pensa hoje sobre o que é natural. Basicamente, a máquina industrial precisava de uma nova visão de mundo e, com isso, simplesmente apagou concepções mais antigas que não combinavam com a produção em massa. E o texto traz uma frase que bate de frente com a gente. A dominação da natureza é uma realidade aceita por todos. E parando para pensar faz todo o sentido, né? A gente pode debater exaustivamente a escala dessa dominação, se isso é um progresso tecnológico glorioso ou uma tragédia ambiental anunciada. Mas a realidade nua e crua de que a sociedade controla a natureza é um ponto pacífico. Tanto quem defende o sistema atual quanto quem o critica concorda plenamente numa coisa. Essa dominação, de facto, existe. Avançando para a parte 2, o dualismo da natureza, exterioridade contra universalidade. Para entender de onde vem essa nossa visão atual sobre o mundo natural, a gente precisa voltar um pouco no tempo, direto nas raízes filosóficas lá em Immanuel Kant. Foi ele quem acabou rachando o conceito de natureza em duas metades totalmente contraditórias. E olha só que loucura! A nossa sociedade moderna consegue sustentar essas duas visões ao mesmo tempo, sem nem piscar. Por um lado, a gente tem a natureza exterior, que é vista como algo físico, primitivo, às vezes hostil, basicamente um objeto gigante esperando para ser estudado pela ciência ou tratorado pela indústria. Mas, por outro lado, a gente acredita na natureza universal, uma espécie de cobertor que cobre tudo no universo, incluindo os próprios comportamentos da sociedade e a chamada natureza humana. Ou seja, a natureza é uma coisa que está completamente separada de nós e, simultaneamente, é tudo que somos. Louco, não? E como é que a gente foi parar nesse pensamento duplo? É aí que entra a parte 3, ciência e a fronteira, a evolução da experiência humana. Esse dualismo não caiu do céu e muito menos foi um acidente de percurso de algum filósofo distraído. Ele foi forjado ativamente, martelada após martelada, através de eventos históricos reais e da evolução do próprio método científico. Dá só uma olhada nessa evolução. Lá no século XVII, gigantes como Francis Bacon e Isaac Newton estabelecem que a ciência é basicamente dominar e dissecar o mundo físico de fora. Mais tarde, no século XIX, isso vira prática real quando os pioneiros americanos começam a conquistar a selva selvagem na base da força. E aí vem a ironia suprema. No fim do século XIX, quem é que começa a idolatrar as árvores e a vida natural no movimento romântico? O pessoal das cidades. Eles passaram a romantizar uma natureza que àquela altura do campeonato já estava totalmente domesticada e servia só de passeio de fim de semana. Tem uma observação histórica de Alexis de Tocqueville que resume a ópera perfeitamente. Ele notou que os americanos daquela época eram totalmente insensíveis às maravilhas da natureza em si. Eles só viam uma coisa: a marcha do progresso. Era drenar pântanos, desviar rios e subjugar o que viesse pela frente. A natureza externa era literalmente só um obstáculo no meio do caminho da civilização. Essa admiração toda pela mãe natureza que a gente vê hoje é bem mais recente. Mas aí entra o pulo do gato. Vamos à parte 4, a ideologia do capitalismo, a função política da natureza. O texto muda a marcha da história para a economia e faz uma análise cirúrgica sobre como essa bagunça filosófica serve perfeitamente aos interesses do sistema capitalista burguês. Segundo a análise do autor, a utilidade dessa visão dupla de Kant é uma tacada de mestre da ideologia. Separando a natureza e tratando-a como exterior, o capitalismo tem passe livre para ver o planeta como um depósito infinito de peças prontas para gerar lucro. Está lá para ser usado e ponto.
Ao mesmo tempo, usando a Carta da Natureza Universal, o sistema consegue justificar as próprias desigualdades. Eles dizem, o capitalismo é da natureza humana, é a lei do mais forte. E assim, do nada, a desigualdade social deixa de ser uma escolha política e passa a parecer uma lei inalterável da física. Mas calma lá, porque existe uma resposta de peso para isso tudo. Parte 5. O metabolismo com a natureza. A alternativa marxista. Karl Marx trouxe um paradigma totalmente diferente para a mesa. Um modelo que se recusa absolutamente a colocar a humanidade de um lado e o mundo físico do outro como se fossem coisas isoladas. A sacada genial aqui se resume a uma palavra: metabolismo. Esquece aquela ideia de que a natureza é só um palco inerte onde a gente vive. Na verdade, ela é ativamente produzida e transformada pela sociedade o tempo todo. Através do nosso trabalho, da nossa produção humana, nós humanizamos a natureza. E, ao mesmo tempo, esse processo nos naturaliza. É uma via de mão dupla que não dá para ser separada. E o Smith é bem direto. Ele não poupa críticas nem aos próprios teóricos marxistas como o Alfred Schmitt. O autor aponta que tentar analisar tudo isso sem levar em conta o valor de troca do capitalismo, tratando o trabalho humano como se fosse igual em qualquer época da história, é um tiro no pé. Ao fazer isso, esses teóricos acabam escorregando de volta para aquele mesmo dualismo burguês entre sujeito e objeto que eles tanto queriam combater. É tipo tentar sair de um buraco cavando para baixo. O que nos leva ao grande clímax de toda essa discussão, parte 6, o desenvolvimento desigual e a geografia do capital. Se a natureza é ativamente produzida pela gente, isso inevitavelmente vai reescrever e reestruturar radicalmente os espaços físicos do planeta inteiro. A dinâmica central revelada aqui é como uma gangorra implacável do mercado. Primeiro, bilhões são investidos para construir infraestrutura, cidades, portos e fábricas. O capital fica literalmente preso no concreto para gerar valor. Mas, inevitavelmente, os lucros de uma área começam a cair. O que acontece então? O capital é sugado dali e migra rapidamente para novas regiões inexploradas, buscando taxas de lucro maiores. Esse movimento de investe aqui, abandona ali, gera uma diferenciação geográfica bizarra. É assim que o capitalismo esculpe o mapa mundi, criando, estruturalmente, regiões de riqueza hiperconcentrada lado a lado com um abandono abissal. Para amarrar tudo isso, fica a provocação que o Neil Smith deixa na nossa cabeça. Da próxima vez que sairmos na rua, vale a pena olhar para o nosso bairro, para as avenidas ou até para os parques urbanos e perguntar como é que cada centímetro desse espaço físico foi ativamente planejado e produzido pelas forças do capital. O mundo em que vivemos não é um dom natural caído do céu, mas uma construção histórica profundamente desigual. É uma lente completamente nova para enxergar o nosso próprio planeta. E aí, prontos para olhar o mundo lá fora com outros olhos? Muito obrigado por acompanharem essa jornada conceitual com a gente.